Alô, alô, ponta de lança. Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente africano e as suas nações. Por aqui você irá conferir informações e dados sobre história, geografia, política, cultura e, sem dúvidas, sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente irá falar especialmente sobre um país, para que a gente possa conhecer as nações que compõem África. Nesse episódio vamos apresentar a Namíbia. A origem da palavra Namíbia vem de Namibe, que significa grande vazio no idioma Khoikhoi, o Nama. O vazio mencionado é um deserto litorâneo, chamado de Deserto de Namibe, localizado ao sul de Angola e ao norte da Namíbia, considerado um patrimônio mundial pela Unesco. A República da Namíbia é um dos países mais jovens do continente africano, tendo completado 3 décadas de vida no ano de 2020. Apesar de cobrir uma porção de terra grande no continente, possui uma população pequena, principalmente por conta de suas regiões desérticas. O território da atual Namíbia foi habitado desde os tempos antigos pelos povos San, Khoikhoi, juntos formam os Khoisan, Damaras e Namakwa. A partir do século XIV, passou também a ser ocupado pelos Bantus, com o processo de expansão Bantu pelo continente africano. O primeiro europeu a visitar a área foi o navegador português Diogo Cão, que desembarcou na costa arenosa do sudoeste da África no final do século XV. Durante muito tempo, a região permaneceu esquecida pelos europeus, que não mostravam interesse por ela devido às dificuldades de acesso ao local. Holandeses e ingleses chegaram à área anos mais tarde, com o objetivo de ocupar a colônia do Cabo. Na década de 1880, a região passou a ser dominada pela Alemanha, que a chamou de África do Sudoeste, tendo permanecido como colônia alemã até o final da Primeira Guerra Mundial. Os colonos alemães tiraram dos africanos a maior parte das terras agrícolas de boa qualidade. O massacre alemão, durante 1904 e 1908, visou os resistentes Herero e Namakwa. Os colonizadores não poupavam esforços para destruir ambas as populações. Estima-se que 80% do povo Herero foi exterminado. Os sobreviventes eram levados a campos de concentração. Apenas um pequeno número de pessoas sobreviveu às atrocidades. Porém, após serem libertos, muitos morriam de fome. Em 1904, um ataque surpresa liderado pelo chefe Samuel Maherero matou pouco mais de 100 agricultores europeus, sendo poupados missionários, mulheres e crianças. O foco eram os donos de terra e a estação militar de Waterberg. Com o conhecimento das notícias, o Kaiser William II, quem também coordenou as tropas alemãs durante a Primeira Guerra Mundial, ordenou que os ataques fossem contidos por seus homens. O general Lothar von Trotha enviou 14.000 soldados ao local. A justificativa para mais mortes era que os hereros focavam sua raiva nas mulheres brancas indefesas, sendo isso apenas uma desculpa, uma vez que o povo herero não feria a população feminina. Como não tinham como combater o comboio alemão, os nativos fugiram para o deserto de Omaeke. A terra seca fez com que os sobreviventes morressem de sede e de fome. O chefe da população Namakwa, Hendrik Witbooi, uniu-se aos hereros para combater as tropas de von Trotha. Apesar da rivalidade étnica, Witbooi não queria a colonização alemã em seu espaço.
por isso decidiu se juntar aos rivais com o objetivo de acabar com as tropas estrangeiras. A guerra durou 2 anos e em muitas batalhas os Namaqua saíram vitoriosos. Entretanto, tudo acabou quando durante uma das lutas o líder Hendrik foi morto. Em razão dos esforços, seu rosto foi o escolhido para estampar a moeda namibiana. 3 anos após o massacre, homens namaquas e hereros foram executados. As mulheres e crianças eram forçadas a trabalhar em construções alemãs, como por exemplo, ferrovias. Muitas das obras permanecem até os dias atuais. A ONU avaliou o massacre alemão sobre os Herero e Namaqua como o primeiro exemplo de genocídio do século XX. As ordens do general von Trotha fizeram com que 3/4 da população Herero fosse morta. Após o extermínio, a civilização que antes compreendia 80 mil pessoas se resumiu a 15 mil refugiados, famintos e sem terra. Ao explodir a Primeira Guerra Mundial, a colônia foi atacada por forças portuguesas e sul-africanas. Os alemães resistiram durante quase 1 ano, mas renderam-se ao fim. Em 1920, a Liga das Nações transferiu a administração da Namíbia para a África do Sul, que impôs suas leis ao novo território e, consequentemente, sua política de segregação, chamada Apartheid, a partir de 1948. O porto de Walvis Bay e as Ilhas do Pinguim, que haviam sido anexadas pela Colônia do Cabo sob a coroa britânica em 1878, tornaram-se parte integrante da nova União Sul-Africana em sua criação, em 1910. Os líderes brancos sul-africanos impuseram ao território as suas leis e tornaram obrigatória a separação entre negros e brancos, dando tratamento desigual e injusto aos negros. As crescentes demandas levantadas por líderes africanos levaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, a assumirem a responsabilidade direta sobre o território namibiano em 1966. A África do Sul, porém, se negou a abrir mão de seu domínio. A Organização do Povo do Sudoeste Africano, também chamada de SWAPO, foi reconhecida como representante oficial do povo da Namíbia em 1973. A Namíbia, no entanto, permaneceu sob a administração da África do Sul durante este tempo, sendo tratada como África do Sul-Oeste. Após guerrilhas e conflitos internos com grande participação da SWAPO, a África do Sul instalou uma administração interina na Namíbia em 1985. 5 anos depois, mais precisamente em 21 de março de 1990, a Namíbia obteve a sua independência total da África do Sul, com exceção de Walvis Bay e as Ilhas do Pinguim, que permaneceram sob controle sul-africano até 1994. O líder da SWAPO, Sam Nujoma, tornou-se o primeiro presidente do país. Nujoma ocupou a presidência até o ano de 2005. Hifikepunye Pohamba foi o sucessor de Nujoma, ocupando o cargo da presidência de 2005 até 2015. Hage Geingob é o terceiro presidente namibiano da história e ocupa o cargo desde 2015. O inglês é o idioma oficial namibiano. O afrikaner, o alemão e as línguas regionais, como o Nama, também são falados com frequência no país. O território namibiano compreende uma área de 824.292 km², sendo o 16º maior país em extensão territorial da África. Estimada em pouco mais de 2 milhões de habitantes, a população da Namíbia ocupa a 41ª posição no ranking do continente.
A Namíbia possui 13 grupos de diferentes etnias, sendo 16 línguas e dialetos falados no país. Ovambos, Cavangos, Damaras, Hereros, europeus, sul-africanos e euro-africanos são as principais populações que habitam o país. O cristianismo é a principal religião no país. Crenças tradicionais e agnosticismo vêm em seguida como religiões predominantes. A moeda na Namíbia é o dólar namibiano. O país é banhado a oeste pelo Oceano Atlântico e faz fronteira ao norte com Angola, a nordeste com a Zâmbia, a leste com Botsuana e a sudeste e ao sul com a África do Sul. A Namíbia está localizada na região da África Austral. A capital namibiana é Windhoek. A Namíbia mantém relações exteriores com o Banco Mundial, com a Commonwealth, com o Fundo Monetário Internacional, FMI, Organização Mundial do Comércio, OMC, Organização das Nações Unidas, a ONU, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, a SADC, União Africana, entre outras organizações. O país possui uma economia pouco desenvolvida. Ele se destaca no cenário mundial por ser um grande produtor de diamantes. A nação também é grande produtora de urânio. Um dos grandes problemas enfrentados pela Namíbia é a distribuição de renda desigual, uma herança do apartheid, que afetou diretamente, de forma negativa, a vida das populações negras. O pap é considerado a comida nacional namibiana. O acompanhamento mais tradicional para o prato é a carne. Outra opção é o feijão, que normalmente leva um molho de tomate quase agridoce. Mais comum nos mercados locais é a capana, churrasco de carne bovina feito na rua. No norte do país, encontra-se com abundância a fruta marula, que é utilizada na preparação de duas bebidas tradicionais da região, a alcoólica e a não alcoólica. O deserto de Namibe, que fica ao sul de Angola, ao norte da África do Sul e compreende toda a região costeira da Namíbia, é considerado o mais antigo deserto do mundo. Ele permanece em condições áridas ou semiáridas há pelo menos 55 milhões de anos. As dunas do deserto de Namibe ultrapassam os 320 metros de altura, sendo consideradas as dunas mais altas do mundo. Na Namíbia também é localizada a cidade fantasma de Khoemacop. A cidade se tornou uma das mais ricas do mundo em meados do século XX por conta de seus diamantes. Porém, na década de 50, depósitos mais rentáveis de diamantes foram descobertos mais ao sul do país. Por estar dentro de um deserto, com o passar dos anos, a areia começou a invadir o lugar. A Namíbia também abriga a maior população de leopardos de todo o mundo. O Parque Namib-Naukluft, no sul, e o Parque Nacional de Etosha, no norte, são dois dos principais pontos turísticos da Namíbia. O cemitério de árvores do Parque Namib-Naukluft já foi utilizado em várias produções cinematográficas de Hollywood. Outro ponto clássico de turismo no país é a cidade de Swakopmund, no litoral, destino para quem gosta de esportes radicais e de praias. Os mamíferos grandes estão presentes em massa no país, mas para admirá-los de perto é preciso visitar os parques nacionais. Fora deles, no nascer ou entardecer do dia, diversas espécies de animais encontram-se nas estradas menos frequentadas. O segundo maior cânion do mundo fica na parte sul da Namíbia. Ele é conhecido como Fish River Canyon. Fica atrás apenas do Grand Canyon nos Estados Unidos em tamanho. Com mais de 930 mil quilômetros quadrados de extensão, o deserto de Kalahari está localizado entre a Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Angola e África do Sul. É o segundo maior deserto do continente, atrás apenas do imenso Saara, e o quinto maior do mundo. Seu nome significa grande sede.
Apesar disso, a região recebe mais água que um deserto comum, por isso a vegetação é constante e também existe um grande número de animais no local. A areia vermelha é característica da área, assim como a vegetação de suculentas, entre elas as quiver trees. O reggae é um dos gêneros musicais mais populares na Namíbia, representado especialmente por artistas como Ras Shihama. A posição política do pai de Shihama, pró-Suapo, forçou a família a se exilar em Angola e Zâmbia a partir de 1979. Neste período, Shihama começou a desenvolver seu amor pelo reggae e começou a tocar violão. Em Zâmbia, ele entrou em contato com a cultura Rastafari e o reggae pela primeira vez. Durante o tempo de escola em Lagos, na Nigéria, na década de 1980, tocou em várias bandas de reggae. Quando voltou para casa em 1990, após a independência, levou experiências de vida e da música de volta para sua terra natal. O esporte que mais divide as atenções com o futebol no país é o rugby. A seleção masculina namibiana já disputou 6 edições de Copas do Mundo de Rugby, ficando na fase de grupos em todas elas. O país é o maior vencedor da Copa da África de Rugby, com 8 títulos. Ao lado da África do Sul, é o principal expoente do Rugby Union no continente africano. As seleções feminina e masculina da Namíbia de futebol nunca participaram de uma edição da Copa do Mundo. Os Bravos Guerreiros, alcunha da seleção masculina, participaram de 3 edições finais da Copa Africana de Nações, ficando na fase de grupos em todas elas. Já a equipe feminina participou da CAN apenas em uma oportunidade, em 2014, quando foi sede da competição. As Bravas Gladiadoras também ficaram na fase de grupos do torneio. A maior conquista da Namíbia no futebol foi o título masculino da Copa COSAFA em 2015, o torneio organizado pelo Conselho das Associações de Futebol da África Austral. A Namibia Premier League é a divisão principal do futebol nacional masculino. O maior campeão é o Black Africa Sports Club, com 11 títulos. African Stars e Blue Water vêm na sequência, ambos com 4 títulos conquistados. A Namibia Women's Super League é a liga mais relevante do futebol feminino no país. O Tura Magic Ladies é o maior campeão da competição, com 2 títulos. Este foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a Namíbia. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique a par das novidades do Ponta de Lança e também deixe seu feedback e sugestões sobre as nossas produções. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça os nossos podcasts nos agregadores como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts, que provavelmente você vai nos encontrar. Em nome de toda a equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço mais uma vez pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até a próxima!